Hoje eu quero falar com você aqui sobre Nimrod. Você já ouviu falar desse nome na Bíblia? Nimrod. Nimrod é bisneto de Noé. Então Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã teve um problema com Noé. A Bíblia fala que depois dos 40 dias de dilúvio, 150 dias de alagamento, a arca parou no monte, Noé desce da arca, recebe do Senhor a semente para plantar uma vinha. Ele planta uma vinha, a vinha dá o seu fruto, que é a uva, da uva ele faz o vinho, e ele bebe o suco, ou melhor, o vinho da uva, e se embriaga, passa dos limites. Está lá em Gênesis 7, mais ou menos, isso que eu estou te falando, entre 7 e 10. Aí a Bíblia diz assim, que ele se embriagou e ficou com calor e tirou a roupa. Ficou nu. O seu filho, Cã, viu o pai nu. E naquela época era algo assim, muito fora do comum, esse ambiente de ver alguém sem roupa, principalmente o pai. E ao invés dele cobrir o pai, ele foi e chamou os 2 irmãos e falou para os irmãos, viu o pai nu, vem ver aqui, o pai está nu. E a Bíblia diz que depois que Noé passou da sua embriaguez, ele soube disso e deu uma sentença para Cã. Cã recebeu uma maldição sobre si. Mas a vida seguiu, Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai dos cananeus. Cananeus. Aí então ele teve 3 filhos, 3 ou 4 filhos Cã teve. Acho que foram 4 filhos. Desses 4 filhos, ele teve um filho que a Bíblia continua relatando da sua descendência. Vamos ler, abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 10, versículo 8. Eu vou ler a versão aqui, ARC, tá? Acabei não passando para o Data Show aí as versões que eu vou ler, mas eu falo aqui. Diz assim, e Cuxi, que era filho de Cã, gerou Nimrod. Então, Cã era filho de Noé, Cuxi era neto de Noé, Nimrod era bisneto de Noé. Deu para entender a árvore genealógica aí? Cuxi gerou Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. É a primeira vez que fala de um homem poderoso na terra. Ele começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Quando a Bíblia diz que ele foi um poderoso caçador, não está se referindo a um caçador esportivo, que caça animais, que caça um cordeiro para poder alimentar a família. Ele está fazendo referência a um caçador no sentido de alguém que luta, que caça pessoas, um lutador. Por isso que ele era um homem poderoso. E aí o versículo 10, eu não vou ler o versículo 10 todo, mas diz, e o princípio do seu reino foi Babel. Então, Nimrod, ele é conhecido por ser um homem bisneto de Noé, conhecedor, porque não está longe. Então, se ele está aqui, do lado dele está o pai dele, Cuxi, do lado do pai, Cã, o avô, do lado do avô, Noé, que era o seu bisavô. Portanto, Nimrod conhecia a história, porque não tem nem jeito de passar em branco uma história onde o único sobrevivente foi o seu avô, o seu pai, os seus tios e suas tias junto com a avó. É uma história assim muito expressiva. Então a Bíblia diz que esse homem, ele não continuou a descendência de Noé como alguém que servia a Deus. Por quê? Porque ele vinha da descendência de Cã, que foi o filho que viu o pai nu, e assim recebeu uma sentença. Ele foi amaldiçoado por conta disso. Então a Bíblia diz aqui que Nimrod foi um homem muito poderoso, um homem caçador e um homem que estabeleceu um reinado. E esse reinado
tem mais de 5 cidades que, se nós tivéssemos tempo aqui e pudéssemos prolongar o estudo sobre isso, a gente ia ver que essas cidades estabelecidas por Nimrod, no final, chegou ao que hoje nós conhecemos como a Síria e a Babilônia. Deu para entender até aqui? Portanto, Nimrod foi aquele que estabeleceu um princípio, ou melhor, um reinado. Mas esse reinado, na Bíblia, diz que a primeira cidade estabelecida foi Babel. Quando eu falo o nome Babel, o que você pensa? O que você lembra de Babel? A Torre de Babel. Mas você sabe, Babel também foi estabelecido posteriormente como a Babilônia. Babel se tornou a Babilônia. Eu quero ler para você um pouco, para você familiarizar aí, com o que a Bíblia diz sobre Babel, que foi a primeira cidade aonde foi estabelecido por Nimrod todo o seu governo. Diz assim, em Gênesis 11:1, eu vou ler na versão NVI. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche ao invés de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Vamos dizer só isso junto, alcance os céus? 1, 2, 3 e alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha o que diz o versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade. O Senhor desceu para ver a cidade. E a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e fala uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam. Você vê que interessante? Não é o que eu quero pregar hoje não, mas eu quero mostrar para você aqui. Um povo que fala uma mesma língua, um povo só que fala uma mesma língua, tudo que começa a construir, chega até o final. Isso você pode trazer para a sua casa. Se a sua casa é uma casa que é o mesmo povo e fala a mesma língua, tudo que vocês planejar vai chegar. Porque a Bíblia diz aqui que eles estavam planejando algo fora da vontade de Deus. Mas como eles eram um único povo e falavam a mesma língua, eles iriam alcançar, ao ponto do Senhor falar, vamos lá embaixo ver o que está acontecendo. Vão descer para ver o que esse povo está fazendo. Olha o versículo 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Como que o Senhor fez para que eles não construíssem o que estavam planejando? Confundiram as línguas. Portanto, esse é um outro sinal de como que faz para algo não ser estabelecido. Confunde a língua. Isso aqui é próprio de casamento. Relacionamento. Estava conversando com um casal, falei para o casal, e aí, estão relacionando? Sim. Daqui quanto tempo vocês casam? 3 anos. Falei, ixi, é muito tempo. É muito tempo. Daqui a pouco vocês vão começar a confundir as línguas, em todos os sentidos. Se é que vocês me entendem. As línguas vão começar a enroscar aí, que vocês vão se embananar todo. É um período só para vocês terem clareza se é isso que vocês querem. Depois casa. Porque, você sabe, quando num casamento um começa a falar uma língua, o outro começa a falar outra língua, nada do que planejar vai dar certo. Mas também não é isso que eu quero falar hoje. Versículo 8. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel. Babel é a primeira cidade, ou a primeira cidade do grande reino de Nimrod. E não foi Nimrod que deu o nome para Babel. Quem deu o nome para Babel foi Deus. Foi Deus que deu o nome para Babel. Aí a Bíblia diz aqui, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor espalhou o povo para toda a terra. Então, assim, a cidade que foi estabelecida por Nimrod
chama-se Babel. Essa cidade foi estabelecida com um propósito, um único propósito. A Bíblia diz aqui para nós no versículo 4, depois disseram, vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados por toda a face da terra. Qual que é o objetivo do estabelecimento de Babel nesse território? Fazer uma torre que alcance os céus. Esse é o propósito. Foi estabelecido aqui Babel, vamos fazer uma torre que alcance os céus. Quem era Nimrod? Nimrod era bisneto de Noé. O avô de Nimrod, provavelmente, porque ali eles viviam no mesmo... Não é igual hoje, que o avô nasceu em Minas e ficou em Minas, e eu fui morar em outra cidade e vejo o meu avô. Não, eles moravam juntos. Era todo mundo morando junto. Eles moravam perto. Não tinha televisão, não tinha e-mail, não tinha Instagram, não tinha rede social. Portanto, o que mais tinha era conversa. E que tipo de conversa? A mesma que tem hoje se você for para o interior. O seu avô, faz muito tempo que eu não vou lá para a cidade do meu pai, Campestrinho. Mas chegava lá, aí falava assim, quem é esse aqui? É o Bruno. Quem é Bruno? Filho do Zezinho, neto do Antônio Simão. Antônio Simão? Eu lembro do Antônio Simão, levou 6 tiros, não foi? Ixi, e o Zezinho ainda vira a orelha, que meu pai virava a orelha assim e colocava a orelha para dentro. Vocês já viram isso? Ele virava a orelha e entrava dentro do buraco da orelha. E você não acredita, o Levi faz a mesma coisa. De vez em quando você olha para o Levi, ele está assim, ó, aí ele tira a mão assim, a orelha fica dentro do buraco. E era essa. Você lembra do Jeep? Que Jeep? O Jeep que desceu a ribanceira, pegou na casa ali do João Dorta, o Dorta que saiu para fora com o revólver, falou, cadê? Essa é a conversa. Eu fico imaginando a conversa de Nimrod, junto com o pai, Cuxi, junto com o avô, Cã. E vocês não têm ideia, seu bisavô cismou um dia, falou, vou construir uma arca. A arca é uma arca grande. Mas era aí você pensa que Nimrod, pequenininho, da idade do Levi. Não acredito. Aí Cã fala, e você nem sabe. Colocamos um leão, uma leoa. Um jacaré, uma jacaroa. Um elefante, uma elefanta. Macaco. E aí eu imagino, eles ficaram mais de 1 ano dentro da arca. Então eles davam nome para os animais, que eles ficaram amigos dos animais. E o macaco Natanael? Você lembra do macaco? E aquele tamanduá lá, o Matusalém? Eram os nomes que eles davam para os animais ali. E o menino está ouvindo ali, mas por quê? Ele pergunta, por que encheu de água e morreu todo mundo? E Cã fala, nem pensa nisso. Juízo de Deus. O povo pecava, desobedecia, falava palavrão, assistia BBB, fofocava na rede social, mandava nudes, as ovelhas mandando fotos sem lã. Sabe o que aconteceu? Veio o juízo de Deus. E Nimrod está ali, crescendo, ouvindo isso. Aí no Natal, vem Cã de novo, já vem Nimrod. Vai contar de novo a história da arca. É para ver ou para comer? É arroz com uva passa. Agora eu vou contar a história para vocês da arca e do juízo de Deus. E é isso que ele vai ouvindo. Você pensa que seria diferente? Não é isso? É a história que marcou o mundo. Eu fico pensando, Cã falando, quando começou a encher, que as escoras da arca, a arca começou a flutuar e as escoras foi caindo, e o povo viu que ia morrer afogado, Nimrod. O povo vinha e batia na parede da arca, abre, abre, abre. Aí Nimrod fala, por que vocês não abriram, vô? Não tinha porta. A porta foi fechada por Deus, só tinha jeito de sair por cima. Deus fez a porta e calafetou com betume, é isso que a Bíblia fala.
E aí morria gente em volta da arca, e outros animais foram morrendo, mas a gente dentro da arca estava guardado, porque Deus guardou a gente, mas o juízo de Deus veio sobre todos. E Nimrod está ouvindo isso. Vamos ler o texto aqui. Gênesis 6, versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da época. Ele andava com Deus. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e os destruirei com a terra. Versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira. Então você imagina, tudo isso aqui era a história que Nimrod ouvia. Ele perguntou, talvez em algum momento, quando ele começou a ouvir a história: ô papai, vovô Cã. Aí ficou estranho, né? Por que Deus não matou o bisavô Noé? Por que Deus guardou vocês? Aí ele ia dizer o quê? Porque Deus disse que o meu pai, Noé, era justo. Nossa, e vocês? Porque é o seguinte, deixa eu terminar de ler o texto. Versículo 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas você, olha lá o texto, o que está escrito? Põe lá, versículo 18. Olha o versículo 18. Contudo, estarei a minha aliança com quem? Com você. Está com vocês. É no plural? É o quê? Singular. Portanto, o você aqui é quem? Noé. Só que Noé levou junto com ele na arca 3 filhos, 3 noras e mais a esposa. Mas o Senhor estava poupando a Noé e quem ele colocasse para dentro da arca. Porque o único justo, segundo a Bíblia, era quem? Noé. Olha a continuação. Versículo 18. Mas você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, com as mulheres e as mulheres dos seus filhos. Portanto, o Senhor fez aliança com quem? Noé. Por quê? Segundo a Bíblia, no versículo 9, Noé era um homem justo e íntegro. Então ele falou: põe sua mulher, põe seus filhos, as mulheres dos seus filhos, e eu vou guardar, mas a minha aliança é com você, porque você que é justo. Aí o versículo 1 do capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo. Olha lá, 7:1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos. A versão que eu estou usando aqui diz assim, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Então, quando o pai de Nimrod contava para ele a história, que Cã contava para o seu filho a história, que Noé tinha vivido junto com Cã, por que Cã não tinha morrido, Sem não tinha morrido, Jafé não tinha morrido, as 3 esposas não tinham morrido? Porque eles eram justos? Porque Noé era justo e íntegro, o único de toda a geração. Então Nimrodzinho perguntava: papai, por que só a família do bisavô que foi poupada? A gente era melhor que alguém? Aí ele tinha que responder: não, Deus falou que o meu avô, o seu bisavô, era justo. E aí ele disse: quem entrar para dentro da arca com você, que é a sua família, vai ser poupada porque você é justo. E aí nós vemos a continuação da história, que, como eu já disse para você,
Cã saiu do seio da família e foi amaldiçoado, porque ele não honrou o seu pai. Agora Nimrod foi criado fora do seio da família de Noé. A Bíblia diz que a bênção não permaneceu junto com Cã, permaneceu com a família de Noé. Sem, andou perambulando pela terra, foi o pai dos cananeus, foi o pai dos egípcios, foi o pai dos etíopes, tudo povo que não tinha o Senhor como Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles saíram disso. Nimrod, que ouvia as histórias, talvez correndo pela casa, brincando de esconde-esconde, dando risada e perguntando, fala mais, pai do vô. Ele foi crescendo e foi chegando a uma conclusão. Que conclusão? Se Deus destruiu lá atrás uma nação e poupou o meu avô que era justo, eu sei que eu não sou justo. Então, daqui a pouco vai chegar em mim o negócio. O juízo de Deus vai me alcançar. Aí, eu quero dizer para você, pensa um pouco. Primeiros bairros, houve uma inundação em Mauá. Quais os primeiros bairros que vão ser afetados pela inundação? Não precisa dizer o nome do bairro. Mas são bairros que estão mais próximos do quê? Do rio. Sim, não é verdade? Vila Bocana, lá onde eu morava. Rua Ovídio Carlos Mariani, rio. Chovia, a água não subia ao morro da Américo Brasiliense. A água ficava na rua Ovídio Carlos Mariani. Quando chovia muito, aí ia para a rua... Como é que chama aquela ruazinha assim? A outra rua. Então, quer dizer, qual é o último lugar que é afetado numa inundação? Os lugares altos. Quando foi estabelecer a cidade de Babel, foi feita uma torre. Qual era o objetivo da torre? Que ela fosse alta. Para que ele pudesse falar com Deus? Não. Numa próxima vez que o juízo de Deus chegasse, Nimrod, que não era justo, estava salvo. É ou não é? Você está pensando junto comigo? Eu sei que talvez você ouviu falar que a torre era para que eles pudessem falar com Deus, estivessem mais perto de Deus, mas no final das contas, era para salvar a vida deles de uma possível segunda ocasião que o juízo de Deus chegasse ao povo, chegasse aos moradores. Então vamos fazer uma torre. Até porque, se Deus cismar de colocar a mão e o juízo alcançar, nós podemos morrer, mas Deus vai também ter problema, porque vai, no mínimo vai molhar o pé dele, porque a torre ia chegar no céu. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Para você entender, irmão, que no Velho Testamento, na Velha Aliança, havia o juízo de Deus. E o juízo de Deus era, quando o juízo de Deus é contido, é aplacado. Quando não é aplacado, é o quê? Tocava todo mundo. O juízo de Deus não... Veja bem, quer ver? Eu vou fazer uma ilustração aqui. Ô, Luiz, vem aqui, por favor. Luiz vai ser pecador, está com muita cara de pecador. Fica aqui, pecador. Vai rápido, Luiz. Aqui. Isso. Agora vem, deixa eu ver quem tem cara de Jesus. O Walter, vem, Walter. Rápido, Walter. Fica virado para lá. Vai lá na frente do Luiz e abre a mão como se fosse uma cruz. Virado para lá, para lá. Isso, vem, dá um passo para trás. Isso. Mais um. Então, esse aqui é Cristo, na cruz. E ali está eu e você, pecador, que tem várias marcas, várias falhas, que merece o juízo de Deus, que o juízo de Deus te alcance, que o mal te alcance, porque é isso que o pecador merece. O salário do pecado é a morte. Agora tem Jesus. Só que o juízo de Deus permanece existindo. O juízo de Deus, vem aqui, Saul. Chega aí, Saul. Vem aqui o Saul. Isso.
Quem mais aqui que tem? O Lucas. Não, o Lucas está tirando foto. Vem, Vini. O Vini está com o nenê. Vem, Baby. Vem, Rafa. Maurício. Isso. Que o juiz de Deus é feio, né? Brabo. Desse lado, junto com o Saul aqui. Isso. Então, isso. Virado para o Walter. Vocês 4 virados para o Walter. Então, ali está o pecador. Ali está a cruz de Cristo. Eu sou Deus. E como eu sou Deus, eu não aceito o pecado. Eu não aceito as marcas do homem. Então, o meu juízo tem que chegar no homem. Então, esse aqui é o meu juízo. Vai, juízo, chega até o homem lá, mas vocês vão parar no Walter. Tenta pegar o homem. Ele não consegue, o juiz de Deus não chega. Por que o juiz de Deus não chega? Porque é aplacado em... Mas o Walter tem uma idade já, calma. Continua, mas é só simulação. Não abraça o juízo, não. Você fica... Então, o juízo de Deus quer chegar no homem. Foi isso aqui que aconteceu lá na Arca de Noé. O juízo de Deus chegou no homem, porque não tinha Cristo. Aí sai de banda, isso. Aí o juízo chegou no homem. E acabou com o homem lá. Por que não chegou em Noé? Amém. Pode descer os irmãos. Obrigado. Uma salva de palmas para os irmãos. Então, quer dizer, lá na velha aliança, o juízo chegou nos habitantes da cidade de Noé, mas não chegou em Noé. Por quê? Porque a arca é um tipo de Cristo. O Noé, junto com seus filhos, estavam na arca, assim como nós hoje estamos em Cristo. E então, o juízo de Deus não nos consome. Não pense que nós estamos guardados do diabo. Nós estamos guardados do diabo, mas estamos também guardados do juízo de Deus. Então, qual que foi a ideia de Nimrod? Nimrod queria era se proteger do juízo de Deus, porque se Deus vier com o juízo, ele sabe o que fazer, ele sobe na torre, ele vai ficar no lugar mais alto, e o juízo de Deus não vai alcançá-lo. Então, quer dizer, essa torre simboliza o que o homem pode fazer para se livrar do juízo de Deus. Então o Senhor desce, para você ter uma ideia, o Senhor desceu, ele não desceu para ver a instalação da Torre de Babel, para ver como os homens faziam, ele desceu para impedir. Por quê? Porque se aquela torre subsiste, a morte de Jesus seria em vão, porque o homem tem por onde fazer algo para escapar do juízo de Deus. Mas eu quero dizer para você que ninguém pode escapar do juízo de Deus, a não ser por meio do sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz traz para nós a vida. Ele não traz a vida porque nós ganhamos um prêmio. Ele traz a vida porque assim nós estamos guardados do juízo de Deus que poderia vir sobre nós. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, irmãos, nosso propósito de vida não é viver para sermos autojustificados. Porque o tempo inteiro o homem quer ser autojustificado. A nossa justificação não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, que é quem? Cristo. Então a Bíblia diz assim em Atos 13, versículo 38, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados. Está entendendo? Por meio de Cristo você é justificado. Agora, Nimrod olhava para si e sabia que ele não era justificado e que o juízo de Deus chegaria até ele. Portanto, ele pensou em fazer algo com as próprias mãos. É como muitas vezes alguém pensa que pode liderar uma célula para ser justificado. Não faltar ao culto para ser justificado.
ser ofertante dizimista para ser justificado. Isso não justifica ninguém, porque se isso justificasse, o nome disso era Torre de Babel. A única coisa que nos justifica é Cristo. Deixa eu ler mais um texto, Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificado aquele que tem fé em Jesus. Justo e justificado aquele que tem fé em Jesus. Ouça aqui, irmãos, você não é justo nem justificado porque tem um papel de liderança. Você não é justo nem justificado porque você tem um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de costume, frequenta um determinado tipo de lugar. Eu e você somos justificados porque nós cremos. Portanto, aquele que crê é justificado. Eu não sei se você tem noção do que é ser justificado. Só se achega ao Senhor aquele que é justificado. Uma pessoa que não é justificada, a sua oração não chega aos céus. Mas aquele que é justificado, o Senhor tem prazer em abençoar, o Senhor tem prazer em dar. Olha o texto de 1 Coríntios 6. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha o versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus. Ah, não, irmão, você não entendeu o que eu disse. Eu vou ler de novo aqui, ó. Não herdarão o reino dos céus aqueles que enganam, os imorais, os idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Nenhum desses herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados e justificados pelo poder do nome de Jesus. Olha, irmão, isso aqui que eu acabei de ler é para tirar todo o peso que você tem, se em algum momento você já roubou, você já pecou, você já foi alcoólatra, você já foi caluniador, trapaceiro, imoral, idólatra, homossexual, adúltero. O Senhor diz, alguns de vocês já foram isso, mas foram lavados, santificados e justificados. Você não precisa fazer uma torre de Babel para que o juízo de Deus não chegue até você. O juízo de Deus não chega até você por causa de Cristo. Você imagina, irmão, construir uma torre. A torre não tinha caminhão, talhadeira, martelete. Puxa vida, o trabalho que era para construir aquilo. Era um trabalho absurdo. É o mesmo trabalho que tem aquele que busca ser justificado. Porque o tempo inteiro ele está buscando algo para agradar a Deus. Deixa eu traduzir o que é uma pessoa que busca ser justificada. É uma pessoa que faz as coisas esperando que o Senhor, de algum lugar, o veja fazendo uma boa ação, e então retribua ele com coisas boas. Eu faço uma coisa boa, Deus vai me dar uma coisa boa. Eu faço uma coisa ruim, eu tenho que fazer duas coisas boas. Uma para cobrir a coisa ruim que eu fiz e outra para mim fazer uma coisa boa para receber coisa boa. Quer dizer, uma pessoa que vive o tempo inteiro atormentado.
É como aquela criança que tem um pai desequilibrado, que chega do trabalho e a criança nunca sabe como é que o pai vai estar. Então ele tem que ficar buscando durante o dia coisas para fazer, para mostrar para o pai o quanto que ele é um filho bom. Então o pai chega, ele já sai com o caderno falando assim, eu tirei 10, tirei 10. Engraxei seu sapato, está aqui o sapato engraxado. Arrumei minha cama, ó, lavei a louça. Mas aí o pai, que é um pai desequilibrado, vai encontrar alguma coisa e vai falar, e aquele cantinho ali, ó, você não limpou. Como você não limpou, está aqui 3... chicotada com cabo de fio de telefone. Está aqui um castigo para você. Aí você fala, não acertei. Aí no outro dia, você vai de novo e fala, pai, está aqui 10, sapato engraxado, cama arrumada, olha o cantinho ali. Mas eu estou vendo aqui, ó, teia de aranha. Você não observou bem. Toma aqui mais uma coisa ruim para você. Aí no outro dia, você cuida de tudo e a teia da aranha. Aí ele olha assim, aquela canaleta onde escorre, onde a janela corre, e fala assim, ó o tanto de poeira que tem na canaleta aqui, ó. Aí você cuida de tudo, mas aí você esqueceu do sapato. E aí é uma vida eterna de tristeza, que você está o tempo inteiro pensando, Deus está olhando para mim e vai arrancar meu marido, vai tirar minha saúde, vai acabar com as minhas finanças, vai me dar um problema. Eu não posso adorar a Deus, eu não vou para o culto, eu não tenho liberdade para levantar as mãos, eu não posso ser um líder de célula, eu não tenho direito de querer ser feliz, eu não tenho direito de pensar em prosperar. Quando que eu vou pensar em ter um cartão Black Infinity? Porque Deus está me olhando e em algum momento eu vou deixar passar uma teia de aranha, uma canaleta da janela suja, uma aula que eu não pude assistir, uma nota que eu não tirei 10, e o negócio vai chegar em mim. É assim que vive Nimrod, procurando um jeito para fazer um andar mais alto. Vamos subir mais um andar, vamos subir mais outro andar. Vamos subir mais outro andar. Não, se vier uma chuva, tem que ser maior do que o Monte Ararat, porque o Monte Ararat foi onde a arca parou. Então tem que passar do Monte Ararat. Passou o Monte Ararat. Mas e se Deus vier com mais juízo? Vamos passar mais 5 andares para cima do monte. Não acaba, não acaba. Por que não acaba? Porque é uma luta infinita tentar vencer o juízo de Deus, se não for por meio de Cristo. Aí nós vemos aqui, para encerrar, qual foi o material que Nimrod decidiu usar para construir a torre? O texto diz assim, lá no versículo, Gênesis 11:3, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Aí nós vamos usar o tijolo no lugar da pedra. Quem faz pedra, irmãos? A pedra não faz. A pedra é da natureza. Quem fez a pedra foi Deus. Sim ou não? Alguém colocou aquela pedra que está lá nas praias de Ubatuba? Veio alguém? Não, está lá desde o início. É Deus quem pôs, é Deus quem fez a pedra. Aí, o que eles falam? Vamos substituir. Não vamos usar a matéria-prima de Deus, vamos usar a matéria-prima feita pela nossa mão. Toda a torre de Babel é feita sem a matéria-prima de Deus, é feita pela mão do homem. Você pode alimentar um andarilho na rua pela sua mão ou pela mão de Deus. Você pode liderar uma célula pela sua mão ou pela mão de Deus. Você sabe que um pastor pode liderar uma igreja pela mão dele ou pela mão de Deus. O Celso falou aqui, toda segunda nós oramos aqui. É o dia que nós reunimos a igreja para nós orarmos. Sinceramente, irmãos, eu não acho que tudo que eu oro é da vontade de Deus. É como um filho, tudo que seu filho pede é coisa boa para ele. Tem presente que ele pede que você sabe que você não pode dar, sim ou não? Ele vai se arrebentar. Portanto, não é o que eu digo que causa um impacto no céu, mas é a minha postura de fé em estar aqui orando. Nós oramos 1 hora. Em algum momento eu não oro, em algum momento eu declaro apenas, Jesus, te adoramos, Senhor. Tu és santo, Jesus, porque eu não tenho exatamente o que falar,
Mas não é pelo muito falar, mas é por fé que a coisa acontece. Então por que eu convoco a igreja aqui para orar a segunda-feira? Para que em nenhum momento passe pela minha cabeça ou pela cabeça de alguém que essa obra está avançando, porque nós fazemos uma boa gestão das células, porque nós sabemos dar boas aulas nos cursos, porque nós somos uma igreja que fazemos eventos. Não, é porque o Senhor está envolvido nisso. Então, você sabe, é um problema quando a edificação é substituído pedra por bloco. Pedra por bloco. Bloco é feito pela mão do homem, o homem escolhe, diminui 30 centímetros, 28, desclassifica, 30 centímetros, 10 por 30. O homem estabelece. Agora a pedra, irmão, você tem que burilar. A pedra, você sabe, uma pedra para encaixar, você tem que relacionar com a pedra. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um pedreiro encaixando as pedras mineiras numa parede. Sabe como que é aquelas pedras mineiras? Aqueles muros que as pedras têm vários tamanhos. Então ele pega e não é a pedra que vem e ele põe. Ele tem que relacionar com a pedra. Então ele tem várias ferramentas. Não pode ser muito pesada, senão quebra a pedra. Ela não pode ser muito pequena também, senão não faz o que precisa. Não pode ser risco seco. A pedra não encaixa, ela tem que ser burilada. Então, o artesão relaciona com a pedra. Agora, bloco não. Bloco é cimento, bloco. Cimento não tem relacionamento com o bloco. Com pedra tem que ter relacionamento. A Bíblia diz aqui que Nimrod falou, não, pedra dá muito trabalho. Tira o que vem de Deus e vamos fazer com a nossa mão. Toda vez que o homem tenta se justificar, é com bloco, não é com pedra. É com coisas que ele pode fazer. Posso jejuar 21. 5 horas eu acordo, aí eu venho para cá para orar. Mas esses dias, essa semana eu estava cansado, faltei. Aí fiquei pesado, aí Deus falou assim, é bom você faltar de vez em quando. Você não achar que as coisas vão acontecer porque você ora de madrugada. Eu falei, então eu vou dormir. É muito ruim quando o homem pensa que a coisa está acontecendo porque ele fez o bloco com a mão dele. Liderou a célula, mas eu sei bem o que eu fiz. E visitei, discipulei. Fui viajar para a Serra Negra com um casal. Chato, mas eu fui. Trabalhei o líder em treinamento. Bebia, vê se bebe. Não bebe mais, por quê? Quando ele ia beber, ele me ligava e eu levava ele na padaria e nós tomava café. Quer dizer, o que ele fez? Ele edificou, mas com bloco. Agora, como é que esse irmão é líder em treinamento? Deus fez. Aí é pedra. É por quem fez. Como é que avançando, inclusive depois, irmão, eu te indico, vai lá no fundo para você ver o que está sendo feito ali da obra. Depois você vai lá, nós precisamos filmar um momento ali para você ver o tamanho do espaço que nós vamos destinar para o culto Kids. Vai ficar lindo aquele espaço, vai ficar muito bom. Como é que os pastores estavam aqui ontem na imersão do Kids, capacitação. Aí eu chamei eles, vamos lá para ver. Aí eles chegaram lá, tinham 5, 6 pastores. Nossa, que bonito! Olha, vai ficar bom aqui. E você sabe, a minha carne ficava com vontade de falar, fui eu que planejei. Aqui o engenheiro falou, vamos fazer uma parede de 2,60. Eu falei, não, vamos fazer de 3,20. Ficou bom, não ficou? Nossa, isso aqui quando a gente fechar, você vai olhar assim do fundo. E outra, hein? Você vai ver o jeito que vai ficar o painel de LED que nós vamos pôr aqui para as crianças. Eu tive a ideia. Mas aí é o que, irmão? É bloco. E bloco, o Senhor, o próprio Deus desce para interferir. Mas quando a obra é feita com pedra, é feito com a mão do Senhor, então você não precisa se justificar, o Senhor é por você. Aí o texto continua aqui. Diz assim, versículo 4. Qual é o resultado desse trabalho? Assim, o nosso nome será famoso. Todo mundo que busca se autopromover e se autojustificar, busca fama, notoriedade. Aí ele diz aqui, e não seremos espalhados pela face da terra. Quando o Senhor criou Adão e Eva, ele disse o quê? Cresce, multiplica
e faz o quê? Enche a terra. O que a Torre de Babel com Nimrod fala? Vamos buscar o nosso nome ser famoso e não seremos espalhados pela terra. Quer dizer, é um trabalho frontalmente contra a vontade de Deus. Todo mundo que busca se justificar está fazendo um atentado frontalmente ao Senhor. Quer dizer, vamos ser percebidos. A nossa obra precisa ser vista, o nosso louvor precisa ser visto. Não, isso tudo é obra natural, é tijolo, não é pedra. Vamos nos ajuntar aqui, nos aglomerar, porque assim, não, aí o que o Senhor faz? Desce e espalha todo mundo. Por quê? Porque a vontade de Deus tem que ser feita. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, que você tem que ir embora desse culto aqui, leve, em paz, porque você não precisa fazer nada para ser justificado. Cristo já aplacou a ira de Deus. Toda a ira de Deus, não contra você, mas contra o pecado que está em você, foi aplacado em Cristo. Agora você vive em paz, sem precisar buscar a sua autojustificação, sem se preocupar com o juízo de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós estamos diante do trono da graça e não do trono do juízo. Já preguei sobre isso aqui, você lembra? O trono da graça, do favor de Deus. Nimrod fez uma torre esperando chegar aos céus, para que ele pudesse se justificar e o juiz de Deus não chegasse nele. Hoje nós não precisamos fazer mais torre nenhuma, porque nós já somos justificados. Fica de pé, nós já estamos encerrando. Cada domingo, irmão, eu fico buscando um jeito na palavra de Deus, para que nós possamos entender isso com clareza. Entender que nós já fomos abençoados em todos os lugares celestiais por intermédio de Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados. O Senhor já deu para nós. Por conta do que nós recebemos, é que eu quero estar mais envolvido. É que eu quero estar mais com o Senhor. É que eu quero estar ouvindo, recebendo mais. Por quê? Porque o Senhor já me deu tudo que eu preciso. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. E eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos 2 cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. @Igreja Guapituba. Deus abençoe e até mais.